Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a fartura, entrando na tua vida e na tua casa. Que a presença gloriosa de Jesus Cristo encha esse lugar, que a força de Deus venha sobre essa pessoa e que toda barreira, toda amarra seja quebrada e desfeita no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, livra do mal, livra da inveja, livra dos inimigos. Oramos para que todo tipo de opressão espiritual, de resistência, de oposição que essa pessoa está sofrendo, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresentamos todas as nossas cartas para Deus. Esta carta representando cada carta, representando cada oração específica que está sendo feita. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que as janelas do céu estejam abertas sobre esses pedidos. E oramos, Pai, para que sonhos sejam concretizados, oramos para que projetos sejam liberados, oramos para que milagres, grandes milagres aconteçam no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. No final, nós vamos fazer mais uma oração, certo? E você que está aqui pela primeira vez essa oração, você também pode fazer uma carta para Deus. Nessa carta para Deus você vai especificar os seus pedidos em favor da tua família, em favor dos teus projetos, em favor do teu futuro. Você vai colocar numa carta. Você pode baixar diretamente no meu site, é gratuito, fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco mesmo. Pega uma folha em branco, escreve lá carta para Deus e faz o seu pedido de oração detalhado. E nós estaremos apresentando aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Algumas pessoas me perguntaram assim, e se eu não puder no horário, está no horário? Não tem problema, quando você chegar em casa, você faz a oração. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu tenho uma palavra muito forte que Deus me deu para compartilhar com você hoje. Se você notar esses sinais, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Esse é o tema de hoje. Porque às vezes as coisas estão movimentando na nossa vida e a gente não sabe o que Deus está fazendo. E por muitas vezes estarmos distraídos, não conseguimos acompanhar os sinais que estão se repetindo como uma voz clara de Deus de que Ele está preparando uma grande bênção. Eu creio que nós enfrentamos temporadas na nossa vida de preparação para vivermos o extraordinário do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco dessa palavra com você, porque talvez muitos de vocês estejam, nesse momento, passando por algumas coisas que você não está entendendo. Você já parou assim e começou a pensar, por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquele outro? Bem, e se isso for uma conversa de Deus? É que nós temos uma forma de conversar uns com os outros, mas Deus tem uma forma muito peculiar de conversar conosco, de revelar algo que Ele está realizando, algo que representa o trabalhar de Deus na nossa vida. O profeta Elias compreendeu isso muito bem. Quando o ribeiro secou, ele foi redirecionado a uma nova geografia. Ele foi redirecionado a um tempo totalmente novo. Então, entender isso, ter olhos para ver as coisas espirituais, isso é algo que todos nós temos, mas poucos exercitam. E para você começar a se familiarizar com a voz de Deus, você vai ter que mergulhar na forma como Deus se comunica conosco, para que você possa entender o que Ele está fazendo.
Em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para Deus fazer algo novo na minha vida, eu preciso abandonar o que é antigo. Então, as coisas que estão me segurando do passado, elas podem estar impedindo que eu viva algo novo de Deus na minha vida. Se eu quero viver um tempo novo, se eu quero ter uma vida nova, eu preciso abandonar as coisas que me prendem. E não adianta, quando você está olhando muito para trás, ou você está lamentando as coisas que você perdeu, as portas que se fecharam, as pessoas que te abandonaram, aqueles que te magoaram, e toda a movimentação que houve no seu passado, quando você não consegue se desligar disso, você não consegue viver o novo de Deus. Então, nós temos que entender o que Deus está nos sinalizando. Tudo isso, todas essas movimentações são sinais de Deus. É o vinho velho que você vai ter que deixar para trás para que Deus coloque o vinho novo na sua vida. Deus não prepara vasos comuns para bênçãos extraordinárias. Deus, Ele prepara vasos que são vasos disponíveis, vasos que se colocam diante dele para receber o novo dele sobre a sua vida. Quando Deus está prestes a liberar algo muito grande, Ele lhe prepara para lidar com isso. Eu creio que existem temporadas de preparação. Existem temporadas que Deus, Ele trabalha no seu caráter, no seu amor por Jesus, na sua dependência de Deus. Não são tempos fáceis, mas são tempos que anunciam, são tempos que falam, são tempos que estão revelando o amanhã, que estão revelando o que Deus tem preparado. Por isso, quanto maior a bênção, maior a preparação. E essa preparação, essa palavra preparação, ela é um tanto, eu posso dizer, desafiadora. Por quê? Porque quando Deus está te preparando, não tem como dizer que não dói. Quando Deus está te preparando para uma bênção, sabe, muita coisa mexe na sua vida, muita coisa movimenta, há muitas movimentações. E isso nos deixa muitas vezes frustrados, porque a gente pensa que está em pecado, a gente pensa que saiu de uma direção, a gente pensa que fez alguma coisa que desagradou a Deus e na verdade é puramente a preparação do Espírito Santo na sua vida. Então, pode doer. E existem alguns sinais que Deus está lhe preparando, como eu disse. Você se sente estranhamente isolado. Eu acredito que esse é um dos primeiros sinais. Você sente a falta de amigos para conversar. Você sente que você está em total companhia com Deus, porque os outros todos debandaram. Parece até que você tem alguma coisa. Você já se sentiu assim? Como se você tivesse uma marca onde ninguém está se aproximando de você? Como se tivesse alguma coisa na sua vida, sabe, errada? E as pessoas estão lhe rejeitando, algumas estão se afastando e você não entende tudo isso que está acontecendo? Esse isolamento foi o que Deus fez com Jesus. Antes de Jesus começar o ministério dele, ele ficou 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que quem impeliu ele para o deserto foi o Espírito Santo. E quando estamos no deserto, sabe, parece que ninguém acha o nosso endereço. Parece que ninguém tem o nosso telefone, nem para perguntar se estamos vivos ou se estamos mortos. Se estamos bem ou se não estamos bem. Se já ficamos melhor ou continuamos doentes. Quando uma pessoa está passando por esse momento de isolamento, é um momento extremamente difícil, delicado. Porque a Bíblia diz que Jesus foi abandonado pelos seus. Os discípulos se escandalizaram quando Jesus foi preso,
Pedro negou Jesus, aquele Pedro que havia dito assim: mestre, ainda que eu tenha que morrer contigo. Na hora do vamos ver, onde estava Pedro? Cadê Pedro? Pedro saiu. Pedro fugiu. Pedro disse: eu não conheço esse homem. Nós sabemos que as pessoas, quando são pressionadas, elas acabam muitas vezes sendo evasivas, se afastando, porque elas não querem de alguma maneira se envolver com o problema dos outros, porque elas têm o problema delas. Então elas não querem se envolver com o problema do outro. Você se sente desconectado, até de pessoas que você confiava, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, mas quando Deus está lhe preparando para algo maior, você se sente desconectado. Parece que aquela pessoa não é mais sua amiga. Parece que aquele lugar não faz mais sentido para você. Parece que andar com aquela pessoa, sabe, já não é mais a mesma coisa. Por isso que relacionamentos que você achava forte, eles começam a ruir. Relacionamentos que você achava que eram indestrutíveis pela história, pela caminhada junto, aquilo começa a se desfazer. Portas se fechando de repente. Isso já aconteceu contigo. Porta que estava aberta, agora está fechada. Porta que, sabe, parecia que era para você, e quando você chegou lá, você não sentiu que aquela porta era para você. Então, eu entendo que Deus começa a movimentar as coisas da nossa vida, porque Ele tem um propósito nisso, Ele tem um objetivo nisso. Antes de Deus lhe dar algo novo, Ele permite que o antigo seja removido. Então, algumas pessoas têm que liberar espaços para que Deus possa trazer outras pessoas para se sentarem na mesa. Se lembra daquela parábola das bodas? Que o dono da festa, ele disse para o funcionário dele: cadê os convidados? E cada um deu uma desculpa. Então ele disse: saia pelos valados, saia pelos caminhos e encontre pessoas para preencher aqui o espaço. Bem, é exatamente isso que acontece. Algumas pessoas começam a dar desculpa, sabe, que não pode estar com você, que não vai poder estar no seu aniversário, que não vai poder ir naquela janta que você marcou, que não vai poder estar num determinado lugar. E isso é o trabalhar de Deus, é todo o trabalhar de Deus. Abraão teve que deixar a sua terra natal antes de receber a promessa. Essas movimentações de Deus, essas mudanças, elas fazem muita coisa, elas realmente mexem com as coisas. E sabe, quando você chacoalha uma árvore que está carregada de frutas e chegou a estação de colheita, e você sacode aquela árvore, vai cair as frutas podres e vai ficar apenas as frutas maduras. José teve que ser lançado no poço antes de ser governador. Você enfrenta fortes ataques espirituais, porque o inimigo só ataca o que teme. O diabo não joga munição fora. Se você está sendo atacado, é porque Deus está preparando algo grande para a sua vida. E olha aqui a resposta de Deus para você que entrou nessa oração. É por isso de tanta opressão, é por isso de tanta resistência, é por isso que parece que tem dias que você não vai aguentar, é por isso que tem dias, sabe, que parece que o mundo inteiro está caindo na sua cabeça e você não sabe por que aquilo está acontecendo. Quando Deus quer te abençoar, absurdamente, Ele orquestra conexões divinas. Ele vai colocando você diante de pessoas que você nunca imaginou que você estaria diante delas. Ele faz o seu caminho cruzar por pessoas. Ele faz pessoas te conhecerem. Ele leva o seu nome até determinados lugares para te abençoar. Quando Deus está prestes a te abençoar de uma maneira extravagante, Ele pedirá o que está no seu coração, para que Ele libere o que está nas mãos dEle para você. Olha que tremendo. Isso é uma palavra de Deus para você. Libera o que está aí no teu coração e Ele vai liberar o que está nas mãos dEle para você.
Quando Jesus confrontou o jovem rico, Jesus estava querendo o que estava dentro do coração dele. E se ele entregasse aquela avareza, aquele apego, aquela mesquinhez que estava no coração dele, Jesus ia liberar o que estava nas mãos dele para aquele jovem rico. Aquele jovem rico nunca conheceu, nunca pôde experimentar os planos divinos, porque havia coisas que estavam no seu coração. Quando Deus está prestes a te abençoar, você tem uma sensação avassaladora de expectativa. Algo está para acontecer. Eu já acordei assim algumas vezes, sabe? De eu acordar pela manhã e dizer: alguma coisa boa está para acontecer. Alguma coisa grande está para ser liberada. Eu acredito que nós sentimos as movimentações também divinas, as movimentações do céu em nosso favor, as conexões de Deus que estão vindo para a nossa vida. O desconforto, o isolamento, a espera, a guerra, todos esses sinais estão apontando para algo maior que Deus fará na sua vida. Deus está fechando algumas portas não para puni-lo, mas para redirecioná-lo. Por isso, confie no plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. E se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, você precisa aprender a acreditar que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele guia os passos do homem bom. Confie, Ele está te levando a um lugar de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de provisão sobrenatural, de livramento, de milagres, de extraordinário. Aleluia! Glória a Deus! Você recebe essa palavra? Você recebe essa direção do Senhor para a sua vida? Glória a Deus! Eu creio. Deus está agindo, Deus está trabalhando, há um liberar de Deus aqui. E Deus trouxe essa palavra como uma resposta para muita gente que está me ouvindo. Eu creio nisso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar domingo. Nesse domingo eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. Teremos culto às 9, às 18h30. Eu vou estar no culto das 9. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Será o 5º domingo da profecia. E assim como eu falei na oração da manhã, eu quero falar na oração da noite, porque às vezes tem gente que não pega a oração da manhã, vem na oração da noite. Eu estou oficialmente abrindo mão do meu horário na televisão, certo? Eu vou ficar até o final do ano só e depois eu vou encerrar. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu melhor. O desafio de estar na televisão é muito grande, então eu estou aqui falando com os meus parceiros, falando com todos aqueles que me ajudarem em oração também, por esse grande desafio que há 2 anos Deus colocou no meu coração. Milhares de pessoas, milhões talvez, foram abençoadas através desse programa de televisão, tanto na Band quanto na Rede TV. Mas eu cheguei até onde eu podia chegar, certo? Estou orando a Deus para que, quem sabe, no futuro Deus me entregue um programa, que eu não precise pagar, né? E como eu tenho dito desde o início, os programas de televisão é como pagar um apartamento por mês. E nós não temos uma igreja que nos banca, né? Não tem uma igreja me bancando. Tudo é mantido por nós e pelos parceiros doadores que nos ajudaram nesse tempo. Então eu fiz o meu melhor, certo? E creio que também cumpri a minha missão nesse tempo. E se Deus quiser que eu volte para a televisão, Deus vai ter que fazer um grande milagre aí, e Ele pode. Ele é Deus que faz milagres. Amém? Então, a partir de hoje eu disse que eu não iria falar mais sobre isso. Então, falei tanto na oração da manhã quanto estou falando agora, certo? E não irei repetir esse assunto. É por isso que vocês não vão me ouvir nos próximos meses falando tão frequente da televisão, ok? E, claro, se surgir alguma coisa de Deus me abrir uma porta, aí sim, né, eu venho aqui e falo com vocês. Ok, gente querida? Muito bem. Deus está no controle. Até o final do ano eu estarei na televisão, tá? Então, meu
meu contrato vai até final de novembro e início de dezembro, com as duas televisões, com a Rede TV e com a TV Bandeirantes, certo? Orem por nós, para que Deus continue nos abençoando. Agora queremos tomar um fôlego, certo? E renovar as nossas forças para os novos projetos que Deus vai nos apresentar aí no futuro. Amém? Muito bem. Também quero falar dos nossos livros, né? Nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2. Se você ainda não adquiriu, peça pelo site, nós vamos mandar para você, certo? Esses livros aqui têm sido uma bênção na vida de muita gente. É bom, inclusive, para você dar de presente para alguém, certo? Esse é um ótimo presente. Com certeza a pessoa vai gostar muito. Glória a Deus. E quero pedir a cada pessoa que está aqui nessa oração que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que puder. Não, sabe, não se limite só a 9, a 10, a 20, mas se você puder tirar alguns minutos, até depois que acabar a oração, compartilhando ela, faça isso. Porque tem alguém próximo de você que precisa ouvir essa palavra de hoje. Tem alguém próximo de você que precisa receber a oração que nós vamos fazer hoje, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pegue a sua carta agora, vamos levantar a Deus. E você que não tem carta, escreve uma, tá? Escreve uma. Essa carta que você pode baixar lá no meu site, é gratuito para você baixar, tá? E se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz a sua carta para Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós apresentamos agora ao Senhor todas as cartas, todos os pedidos, orações específicas que foram feitas aqui nesse propósito. O Senhor me deu essa direção, então estamos debaixo de uma palavra do Senhor. E o Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas, e é o que o teu povo está fazendo. Por isso, Pai, eu te peço, libera respostas sobre o teu povo, abre as portas certas, redireciona quem tiver que redirecionar, afaste quem tiver que afastar e coloque quem o Senhor quiser colocar. Nós cremos, ó Deus, que Tu estás no controle de todas as coisas e que Tu és Deus para nos surpreender, Tu és Deus para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero fazer uma oração que eu sinto de fazer hoje aqui. Que essa oração de hoje chegue a pessoas chaves. Que essa oração de hoje chegue a pessoas, meu Deus, que precisam receber essa palavra, que precisam receber essa direção. Talvez pessoas que estejam em crise, pessoas que estejam buscando uma resposta, pessoas que estejam buscando uma porta aberta, que estejam buscando um milagre. Sim, ó Deus, eu oro inclusive por mulheres que colocaram, Senhor, nos seus pedidos, que pediram para o Senhor abrir a sua madre, mulheres que pediram um filho, mulheres que estão pedindo um milagre de Deus. Eu oro por esse milagre agora e que o poder de maravilhas entre em ação. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo tipo de enfermidade renda-se a Jesus Cristo e que haja saúde total e completa. Oramos e pedimos a Tua bênção, Pai,
sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu peço, intervém, libera milagres, abre os céus, libera favor, traga força, traga cura, traga, Senhor, mudanças no nome de Jesus Cristo. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor, a Deus toda a exaltação. E que a presença de Jesus possa encher a nossa vida, a presença de Jesus possa encher a nossa casa. É o que nós pedimos, Senhor. Amém e amém. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o teu poderoso nome agora. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero ver quem vai estar comigo amanhã às 6 da manhã. Amém? Eu quero ver quem vai estar aqui amanhã às 6 da manhã junto comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, firmes no propósito, crendo que Deus nos surpreenderá. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz de Deus entrando na tua casa, a alegria do Espírito Santo, a força de Deus, a saúde, a prosperidade e a promessa de Deus de Atos 16:31, que será salvo tu e toda a tua casa. Que todo atrapalho saia do teu caminho, que toda confusão saia da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, libera do teu favor, libera da tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Apresentamos a ti também, Senhor, todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos essas áreas ao Senhor e pedimos resposta, pedimos intervenção e pedimos os milagres do Senhor também em nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos o teu favor, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos firmes no propósito, certo? Orando pela vida extraordinária, orando por cada área da nossa vida, crendo que Deus está liberando favor, que respostas estão chegando, que o poder de Jesus Cristo está agindo. Exatamente, há um poder maior que está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Ainda que você não veja, Deus está agindo. O Senhor está removendo fardos, tirando de você aquilo que pesava, aquilo que só estava trazendo cansaço para você. O Senhor está abrindo os teus olhos no nome de Jesus. E eu quero começar aqui essa oração com muita alegria, dando mais um testemunho de uma mulher que engravidou. Olha o testemunho que eu recebi da Raquel. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu faço suas campanhas há mais de 3 anos e Deus tem me abençoado em todas as áreas. Hoje eu venho testemunhar uma bênção. Eu fiz a campanha para mulheres que sonhavam ser mãe e fiz também por uma amiga que orava há muito tempo. Para a glória de Deus, ela está com 5 meses de gestação e vai ter um menino. Deus abençoe sua vida e família, que o Eterno continue a te usar. Glória a Deus, Raquel. A Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem opera esses milagres é o Senhor. A nossa fé está no Senhor. E você que está entrando aqui agora pela primeira vez, inscreva-se no canal, porque se Deus te trouxe a essa oração, existe um propósito. Quando Deus nos conecta a pessoas de oração, a pessoas que têm o propósito, o ministério de intercessão, Deus quer nos abençoar e também Ele pode estar separando você para ser um intercessor em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu gostaria de fazer um ato profético nesse momento. Eu quero convidar você a levantar as suas mãos. Se você pode, levante as suas mãos e diga assim comigo: eu e toda a minha casa estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nenhum mal os atingirá. Declaramos eles livres e que existe um grande plano de Deus sobre a minha casa. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Amém e amém. Você sabe o que você fez nesse ato? Você fez uma oração de intercessão. Você se colocou como um intercessor em favor da tua casa. Então, quando você ora pela sua família, quando você ora pelas pessoas próximas de você, você está cumprindo um ministério.
Olha só que tremendo. E Deus está lhe revestindo de algo espiritual que está abençoando a tua casa, está mudando as coisas na tua vida. Amém? Eu quero perguntar se você está preparado para receber essa palavra, porque até o fim dessa palavra aqui, eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? Deixa Deus falar ao teu coração. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração para essa palavra que o Senhor colocou aqui para que eu ministrasse para você. Em Mateus capítulo 6, verso 12, diz assim: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. Essa é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração: perdoa as nossas ofensas como nós temos perdoado. E o segundo texto é Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É que temos uma dívida com Deus. Exatamente. Como pagaríamos uma dívida de pecado? Talvez alguém diga assim: eu tenho dinheiro, eu sou multimilionário e posso pagar essa dívida. E eu quero dizer para você que nem com todo o dinheiro do mundo você consegue pagar a dívida do pecado. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas a morte não está falando apenas da morte física, está falando da morte eterna. Mas então Jesus veio para morrer na cruz por nós. Ele foi julgado injustamente pelos homens, colocaram uma cruz pesada de madeira sobre os seus ombros e ele foi até o Gólgota para ali entregar a sua vida por amor de mim e por amor de você. Exatamente foi isso que aconteceu. E nesse percurso, nessa via dolorosa, Jesus ali, ele pagou o meu sacrifício, ele pagou o seu sacrifício. É por isso que, sabe, quando você faz alguns votos para Deus e a gente vê pessoas querendo pagar votos para Deus, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo, ele já pagou tudo por você. Ele pagou toda a dívida, a preço de sangue, a preço de entrega, de rendição. E quando Jesus foi pendurado entre o céu e a terra, ele, ali naquele momento, ele disse: Pai, perdoa os pecados deles, porque eles não sabem o que fazem. Os homens julgaram, os homens condenaram. E Jesus ainda, ali na cruz, estava dando o exemplo de perdão. Mesmo aqueles que o bateram, mesmo aqueles que cuspiram nele, mesmo aqueles que foram injustos no julgamento, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz em sua palavra que ele perdoa as nossas dívidas. Isso significa que existe um caminho pelo qual podemos obter o perdão, podemos obter a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, o que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós, ele deu a sua vida, ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, todos pecaram, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Estávamos condenados à morte eterna. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós temos acesso ao perdão de Deus. Ele foi punido, ele foi espancado, tudo isso com o único propósito: pagar a dívida que nós temos com Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não é pelo nosso esforço próprio, não é por quão bom nós somos ou por aquilo que fazemos para Deus. Algumas pessoas pensam que eu estou fazendo um pagamento para Deus ao servir a Ele com toda intensidade. Não, já foi tudo pago, já está tudo pago, já foi tudo quitado por Jesus na cruz. Só que a Bíblia diz uma coisa, que sem arrependimento não há remissão de pecados. O preço para mim
receber esse perdão de Deus, essa graça de Deus, é o arrependimento, é arrepender de todo o coração, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Em outro versículo, diz algo muito importante: assim como eu fui perdoado, e olha que a minha dívida era grande, a sua dívida era grande, assim como eu fui perdoado por Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar. Da mesma maneira que eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Aí você diz, puxa, Jesus fez tanto por mim, mas eu não consigo perdoar o que as pessoas fazem contra mim. Eu não consigo perdoar a injustiça. Eu não consigo perdoar a maldade. Há pessoas que têm uma mágoa de sogra, há sogras que têm mágoa de nora, há filhos que têm mágoa de pais e há pais que têm mágoa de filhos. Há pastores que têm mágoa de ovelhas que cruzaram pelo seu rebanho e há ovelhas que têm mágoa do seu pastor. E assim por diante. Eu vejo pessoas que muitas vezes sobem no púlpito para pregar e o coração delas está cheio de mágoa, está cheio de ressentimento. E isso é visto por meio das suas pregações. Se nós não guardarmos o nosso coração, nós perdemos vida. Às vezes a gente pensa, não, que a falta de perdão é uma coisa muito pequena e, na verdade, é uma coisa muito grande, é uma infecção, na verdade, que vai prejudicar toda a sua vida, porque a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando você mantém a mágoa, você não está guardando o teu coração, na verdade, você está expondo o teu coração. Então, entenda uma coisa, se o mundo fizesse o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que está escrito na Bíblia, será que haveria guerras? Certamente que não. Hoje o mundo debate guerras e violência por causa do ódio. O ódio tem destruído famílias e casamentos. O ódio destrói milhões de homens e mulheres na terra, porque a Bíblia é clara: quem não perdoa não é perdoado. É o que está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia. Se realmente nós quisermos viver de acordo com a plena vontade de Deus, nós precisamos perdoar. Precisamos saber que o perdão é uma exigência, um mandamento, uma ordem, e quem não perdoa não pode ser perdoado. Eu quero trazer à sua memória que se isso tivesse acontecido do mundo dar ouvidos a Jesus, dar ouvidos à oração do Pai Nosso, o mundo seria diferente. Não teria havido guerras, não teria havido divórcios, não teria havido famílias separadas, famílias que perderam a sua identidade, não teria tanta notícia ruim que nós vemos todos os dias, porque o perdão, ele é capaz de transformar. O perdão é capaz, sabe, de guardar o teu coração e de preservar o seu coração. Eu ouvi o testemunho de uma mulher. Ela foi levada por duas pessoas, provavelmente era uma pessoa de muitos recursos financeiros. Dois homens grandes a levaram até o lugar onde estava acontecendo uma cruzada na Argentina e ela estava com câncer nos ossos. E aqueles dois homens grandes estavam carregando ela e quando ela chegou no lugar da cruzada, ela ouviu a respeito de uma mensagem sobre o perdão de Deus e então ela com toda a força do seu ser, ela deu um grito, ela disse: eu perdoo tudo aquilo que me fizeram de mal, eu perdoo, e quando ela disse eu perdoo, uma força de Deus veio sobre ela. Ela já estava há alguns meses sem caminhar por causa do câncer. E ela saiu e começou a caminhar e começou a pular e novos exames foram feitos após aquela cruzada. Aquela mulher foi totalmente curada por Jesus Cristo, porque liberou o perdão. Ao longo da minha jornada,
ministrando a milhares e milhares de pessoas no Brasil e nas nações. Eu vi pessoas se quebrantando, sabe, liberando perdão, e eu vi mulheres que não podiam, sabe, engravidar, curas acontecendo. Não estou dizendo que, sabe, algumas não engravidam por causa disso, não estou dizendo, eu estou dizendo que isso aconteceu. Isso aconteceu, por quê? Porque toda impossibilidade humana, quando você libera o perdão, você está abrindo o caminho para que um milagre de Deus aconteça na sua vida. Eu vi casamentos restaurados, eu vi finanças restauradas, eu vi relacionamento de pais e filhos restaurados, eu vi pessoas que tinham um semblante, sabe, sombrio, e depois da cura, a alegria entrou, porque houve o perdão, e o perdão traz cura, o perdão traz transformação para dentro do ser humano. Então eu quero que você compreenda isso. O perdão é uma exigência. É por isso que a Bíblia diz: sejam benignos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Nós temos que entender que assim como o Pai perdoa as nossas dívidas por meio de Jesus Cristo, eu também tenho que perdoar os meus devedores. Uma dívida pendente, ela só pode ser resolvida com o perdão. Enquanto você mantiver o ressentimento, você está mantendo uma dívida pendente. E um detalhe, você não é perdoado se você não perdoar. Então é uma condição. O perdão que Jesus Cristo oferece para lavar você dos pecados, para tirar de você toda a sujeira que você carrega, que eu carrego. Eu tenho que perdoar o meu próximo como eu fui perdoado. Entenda, o perdão não isenta uma pessoa das consequências do que ela fez de errado, mas liberta você de todo sentimento negativo, de todo sentimento ruim e perturbador. Por isso eu gostaria, antes de eu fazer a oração no Salmo 91, eu gostaria que se você pudesse liberar o perdão agora e dizer eu perdoo para quem te feriu, sabe, ainda que seja verbalmente agora, nesse momento, eu creio que você vai estar abrindo o caminho para que milagres de Deus e o poder de Deus toque a tua vida e você seja perdoado. Então, se você lembrar aí que você está magoado com o seu chefe, se você lembrar que você está magoado com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com o seu filho, ou com a sua sogra, ou com a sua nora, ou com o seu genro, seja lá quem for, certo? E você perdoar, você verá um grande agir de Deus entrando na sua vida. Diga assim comigo: eu perdoo toda pessoa que me magoou, que foi injusta comigo, que fez o mal, que de alguma maneira me traiu, me entristeceu, coisas do passado que eu lembro e que eu mantenho no meu coração, eu perdoo agora. Eu tiro completamente do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, toda raiva, toda dor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A cura, a libertação, a transformação já estão agindo aí por meio de Jesus Cristo dentro de você. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Você está liberto. Você está livre. A partir de hoje você vai viver algo novo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê na vida de Deus? Eu creio. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está agindo aqui. Eu creio que Deus está trabalhando poderosamente. E eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Nós vamos ter um evento nesse final de semana e nós vamos transmitir cerca de 90% do evento, nós vamos transmitir dentro da academia. Não é 100%, tá? Por quê? Porque tem uma parte que é só para o presencial. Só para o presencial. Certo? Então, eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. O link está aqui na descrição do vídeo ou diretamente no nosso site. Eu quero convidar você a caminhar mais perto do profético, a se aproximar de nós. Hoje, por exemplo, nós tivemos a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? Eu, junto com centenas de pessoas ao vivo, e a gente dá aconselhamento ali ao vivo para eles,
conselhos, tira dúvidas, sabe? E tem sido algo assim maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Convido você a conhecer a academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Os dois têm mais de 700 orações junto, os dois devocionais. Olha só, aqui tem o versículo bíblico, as direções para o teu dia, uma oração para você fazer comigo e aqui uma oração para você fazer a punho. Você mesmo escreve a sua oração diária. É tremendo, eu sei que vai te abençoar muito. Adquira lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91, eu quero declarar agora. Quero pedir para você que está aqui nessa oração, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você agora. Pegue aí a sua planilha de oração e se você não tem, depois você faz uma com um papel em branco, tá? Ou escreve aqui nos comentários agora teus pedidos de oração e vamos clamar ao Senhor. E eu quero pedir para você que ainda não compartilhou, por gentileza, compartilhe. Você está sendo muito abençoado aqui. As pessoas têm que aprender, sabe, a semearem na vida de outras pessoas. Na vida não é só a gente receber, na vida também a gente dá. Amém? Esse é um princípio. A Bíblia diz que quem planta, colhe. Plante essa oração na vida de alguém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui, Senhor, na nossa planilha, que temos clamado, apresentado, chorado aos Teus pés e apresentado, Senhor, diante do Senhor, todas as nossas petições. Pedimos intervenção do Senhor, pedimos o favor do Senhor, pedimos milagres e que o Senhor abra os céus sobre a vida dos Teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça sobre ela, livra ela de todo mal, livra ela de todo laço, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, e que a Tua mão seja sobre ela, a Tua mão seja sobre a casa dela, a Tua mão seja sobre a família dela, e que o coração dela seja totalmente curado, porque o perdão aconteceu. Sim, o perdão aconteceu. Desvia a raiva, Pai, o ódio, desvia a intriga, a confusão, aquilo que tem se levantado contra essa pessoa, que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro para que a vida de Deus toque nessa pessoa, a vida de Deus toque, a cura aconteça no nome de Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus que cura. Sim, e declaramos saúde total e completa nessa pessoa. Senhor, abre o céu sobre eles e traga um tempo de refrigério, um tempo de novo ânimo, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba aí essa oração, essa palavra profética, compartilhe agora. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas e que Deus te abençoe. Até mais.